lá. Muitas vezes as pessoas têm conhecimento e evitam a lactose, acreditando que o problema do leite é a lactose. Porém, a lactose é o açúcar do leite. E o grande problema do leite é a proteína, que é a caseína. Então, aí o paciente chega, doutora, agora eu só consumo produto sem lactose. Aí eu dou uma olhada assim, oi? Vou continuar aqui com outro tema bastante polêmico aqui. Doutora Andréia, o que a senhora tem contra o leite de vaca, doutora Andréia? Faz favor, doutora Andréia. Leite de vaca? É, tão boazinha, né? O que ela come para dar o leite? Ela toma leite? Mas é que contém bastante cálcio, né? Mas da onde que ela retira o cálcio? Do mato. Então vamos comer mato, se ela tira o cálcio do mato, né? É verdade. E essa questão do leite, além de ser um problema alimentar, Fernando, é um problema emocional, né? Emocional? A gente tem memória afetiva atrelada ao leite. Até a minha pergunta ela foi emocional, né, de certa forma. Deu para perceber o gatilho. O fundo emocional. Ali com chocolatinho, leite quentinho. Com açúcar, com chocolate, com Nescau e aquece no micro-ondas. Perfeito. Perfeitíssimo. Perfeito. Doutor, que eu diga. É um veneno, gente, é um veneno. E outro assunto bastante polêmico até, Fernando, também relacionado à indústria, né? Já que você quer falar, vamos falar então. Vamos lá. Muitas vezes as pessoas têm conhecimento e evitam a lactose, acreditando que o problema do leite é a lactose. Porém, a lactose é o açúcar do leite. E o grande problema do leite é a proteína, que é a caseína. Então, aí o paciente chega, doutora, agora eu só consumo produto sem lactose. Aí eu dou uma olhada assim, oi? O problema não é a lactose, porque a lactose é aquela aguinha do leite, sabe? Então, por exemplo, queijo sem lactose. Estão lhe enganando, porque o queijo já não tem mais a aguinha lactose, ele já é natural sem lactose. O problema é a proteína. Então, hoje a gente tem recursos e a gente orienta isso, né? O melhor é não consumir, até porque o leite, a gente percebe o bezerro, né? Ele dobra de tamanho aí, um curto espaço de tempo, pela quantidade de nutrientes que tem ali, mas ele foi feito para o animal, não para o ser humano. O humano é o único ser vivo que consome o leite que não é da mãe dele. Sim. E ainda dá para outros animais, né? Exato. Dá para o gatinho, para o cachorro. Então, a gente precisa ter essa consciência que a caseína que está presente no leite, ela é uma proteína e essa proteína ela é inflamatória. Nós não temos enzimas digestivas para metabolizar essa enzima, essa proteína. Nós não temos enzimas para metabolizar essa proteína que é a caseína que está presente no leite. Então, muitas vezes a gente atende pacientes com excesso de mucosa intestinal, por inflamação, né? A pessoa chega aqui falando, doutora, porque eu peço como é o cocô da pessoa, né? Eles ficam todos envergonhados, assim, sério mesmo? Eu pergunto se boia, se afunda, o formato, né? E aí, às vezes, eles vêm e falam, doutora, sai às vezes uma coisa branca, assim, junto, né? Que é o intestino que está inflamado. O Fernando chegou a se... Não, eu ia esperar você concluir, mas já que você passou a bola para mim, na sua consulta você pergunta como que é o formato do cocô, é isso mesmo? Sim, o cocô fala muito sobre a pessoa, né? Eu pergunto o que ela come para saber como ela se comporta e eu pergunto como é o cocô dela para saber como que é a saúde dela. Então, como a gente trabalha o corpo como um todo, então tudo que eu pergunto eu tenho um interesse, é uma informação que eu preciso para poder ajudar aquela pessoa. E o cocô fala muito sobre as suas escolhas alimentares, sobre o seu comportamento, sobre as suas emoções. Essa história, esse ditado de que o nosso intestino é o segundo cérebro, eu acho que é errado, sabia?
Eu acho que o intestino é o nosso primeiro cérebro. Eu tenho feito várias entrevistas aqui e realmente a cada dia, cada ano que passa aqui fazendo as entrevistas, tenho abordado muito a saúde intestinal e ela está sendo cada vez mais valorizada, porque ela é a base aí da saúde corporal, né, doutora Andréia? Exato. Aquela situação que a pessoa diz assim, ninguém suporta essa pessoa porque ela é enfesada. Ela tem um comportamento inadequado, ela é irritada, ela briga com todo mundo. O que a gente fala? Enfesada, fezes, é porque ela tem excesso de acúmulo de fezes calcificadas no intestino. E isso está afetando o comportamento dela. Fezes calcificadas. A gente tem acúmulo de fezes, né, ressecadas no intestino. E aí tem um acúmulo, às vezes, gigante de fezes, que pode estar comprometendo aí a sua alta performance física, cognitiva, emocional, porque você está enfesado, você está irritado, brigão às vezes, né, xingando todo mundo, cortisol sempre nas alturas. Você já parou para pensar se você está eliminando todas as fezes lá, ou se quando você termina lá, você acha que ainda poderia ter eliminado mais fezes? Ou se você muda muito a forma do seu cocô, às vezes é uma diarreia, às vezes é ressecado, às vezes tem mais dificuldade de eliminar. Isso tudo está atrelado ao seu comportamento. A doutora Andréia falou sobre as pessoas enfesadas, né? E a gente conhece muitas, lógico. A doutora Andréia cuida da saúde da minha esposa, da Adriane. Acho que ela não vai nem gostar que eu estou falando aqui, mas eu vou falar, vou abrir o bico aqui. E a Adriane teve um mal-estar agora recentemente, eu levei a Adriane lá na doutora Andréia Mombach, né? E ela fez a hidrocolon terapia, né? Esse nome comprido, até aproveitar aqui para a doutora Andréia falar um pouquinho, né? E a Adriane, a minha esposa, ela é, sabe, tipo São Tomé, né? Que a doutora Andréia está abordando todos esses assuntos aqui. Tem muita gente que não gosta muito. Me dá um remedinho que eu vou embora e ponto final, né? Mas ali, com muita conversa na consulta, ela explica muito bem, de forma didática, vai conquistando a confiança do paciente. E a Adriane, tá bom, vou fazer a hidrocolon terapia, né? Virou fã agora da doutora Andréia Mombach, não vê a hora de voltar lá para Balneário Camboriú para fazer a hidrocolon terapia. Aproveitando esse gancho aqui, qual que é o papel, qual que é a função da hidrocolon terapia na saúde intestinal, doutora Andréia? Então, a hidrocolon terapia é uma terapia que a gente toma bastante cuidado, a gente faz todo o acompanhamento com o paciente na questão da orientação à alimentação. É um procedimento seguro, onde a gente faz uma lavagem intestinal, a gente retira essas fezes calcificadas, depositadas, às vezes, de uma vida toda ali. Então, é um procedimento seguro, feito por profissionais qualificados. E o maior benefício, Fernando, que a gente ouve o paciente falar é relacionado ao comportamento. Então, quando a pessoa está muito irritada, quando ela está insegura, é o momento da terapia. A minha equipe, as minhas enfermeiras que fazem os procedimentos, elas sempre falam, doutora, a senhora estar junto aqui em cada sessão de hidrocolon terapia, porque às vezes memórias que a pessoa tem, às vezes alguma insegurança, uma sensação, a percepção da pessoa de traição, tudo isso, sistema nervoso autônomo está sendo trabalhado, a gente trabalha a motilidade intestinal. E esse processo, essa terapia, onde você está segura, você tem ali 40 minutos, 1 hora, para você estimular o peristaltismo intestinal, aí começa o teu cérebro a trabalhar. É incrível, é incrível. E após a gente sair da sessão, traz um relaxamento, traz maior produção, né, de serotonina, porque 90% da nossa serotonina é produzida no intestino. Se esse intestino está ocupado por coisas que não te pertencem, você às vezes tem um comportamento de ser sobrecarregada, de fazer tudo por todos, de não cuidar de si mesma, né? Quem conhece aquela pessoa que é maravilhosa com todo mundo, que cuida de todo mundo e que não cuida de si? Essa pessoa, quando ela passa pela clínica e ela cuida do intestino dela, ela se transforma, porque ela vê valor nela.
ela passa a se enxergar, ela passa a se perceber, ela passa a cuidar dela e ela entende que ela primeiro precisa cuidar dela para depois ela cuidar das pessoas que ela ama.